Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro, estamos na 34ª semana do Tempo Comum e vamos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daqueles que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, nessa última semana do nosso ano litúrgico, ele de fato é um evangelho angustiante. Se a gente for dar atenção a cada frase, a cada termo que Jesus usa, ele nos deixa verdadeiramente angustiados, né? Pode nos tomar um pavor, um medo muito grande, porque a descrição de Jesus é uma descrição muito trágica. Dos homens desmaiar de medo, por exemplo, essa expressão me chama muita atenção. Infelizes são aqueles que estiverem amamentando, as mulheres grávidas. De fato, Jesus ele anuncia uma calamidade a partir da destruição de Jerusalém, que era uma realidade de estabilidade. Seria uma grande tragédia a destruição do templo da grande cidade ser, e não somente isso, ela ser pisoteada pelos infiéis. É quase que Jesus anunciando um novo êxodo, aquilo que aconteceu com Israel no século VI, quando foi levada por Babilônia. Jesus está anunciando isso de uma certa forma. Aqueles que ouvem, os judeus que ouvem isso, já faziam uma grande ligação com esse fato que foi traumático para Israel. E mais ou menos Jesus está trazendo isso à tona, tocando nessa realidade de dor e de sofrimento daquele povo. E ao mesmo tempo, você percebe que toda descrição que Jesus ele, em todos os versículos, nós acabamos de escutar 9 versículos. E em 8 desses 9 versículos são só notícias trágicas, são só notícias difíceis, são só uma descrição alarmante. E aqui Jesus, no último versículo, diz: quando verem tudo isso, levantai vossa cabeça. Erguei-vos e levantai a cabeça, que a vossa libertação está próxima. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? O Senhor quer nos ensinar a lidar com essas realidades, de saber que essas realidades elas podem nos impactar, elas podem nos tocar, mas elas não podem, de uma certa forma, nos anular totalmente. Elas podem gerar, de certa forma, sofrimento, desconforto, uma crise. Mas o Senhor está dizendo, olha, por mais que essas realidades elas podem nos encurralar, elas podem nos espantar, elas podem nos angustiar, levantai a cabeça, olhai de cima para baixo. Não deixa somente que as coisas de baixo para cima ou do mesmo horizonte, elas nos influenciam, mas levantai a cabeça, olhai para o alto, porque ali está, sobre tudo isso, sobre essas realidades da nossa, vai estar vindo aquele que é de fato a nossa esperança, a nossa salvação. Queridos irmãos, esse movimento espiritual,
Essa realidade de fé, eu e você podemos viver hoje. Talvez você não esteja vivendo essa realidade tão pavorosa, tão angustiante, mas você tem as suas realidades de angústia aí. Você tem as suas realidades de insegurança. Você tem as suas realidades de medo, né? de muitas das vezes não saber o que vai acontecer, de uma incerteza. Né? Ou das coisas terem mudado. Quantas vezes nós vivemos coisas na nossa vida e que a nossa vida ela estava tudo seguro, estava certinha, muda de ponta cabeça tudo e aquilo foge de todo o nosso controle, nosso planejamento. O que Jesus está dizendo? Isso pode acontecer na vida do discípulo, do homem e da mulher de fé. O que nós somos chamados a viver nesses momentos é, apesar dessas realidades que nos tocam de medo, de conflito, levantai vossa cabeça e não tirai o olhar fixo daquele que está acima de todas as coisas e que domina todas as coisas. É que Jesus diz, quando essas coisas começarem, ou seja, quando as coisas já fugirem do controle e segurança, esse é o sinal de que é agora de botar a confiança em Deus. E de fato, queridos, muitas vezes na nossa vida, Deus permite que algumas coisas fujam de controle, para que eu e você possamos amadurecer na confiança e na esperança dEle. Que Deus nos dê essa graça, esse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.